Obrigada por estar conosco hoje no Desfrutando a Vida Diária. Tem falado sobre o poder que está na Palavra de Deus. Eu tenho encorajado as pessoas a não apenas ler suas Bíblias, mas estudar a Bíblia. Separe um tempo para conhecer a Palavra. E quanto mais a conhecê-la, mais você conhecerá a Deus. E quanto mais você o conhecer, mais feliz você será. E mais reconhecerá quando Satanás estiver tentando operar na sua vida. Sim, eu disse Satanás, ele é real. Há um diabo, há espíritos malignos, há maldade e o mal no mundo, e tudo que você tem que fazer é olhar ao redor. São tantas coisas malignas acontecendo e certamente não é Deus. O inimigo está vivo e ativo no planeta e está tentando fazer no nível dele o melhor para pegar as pessoas, para arrastá-las para longe de Deus, e nós temos que permanecer com Deus e nos aproximar dele mais do que nunca. A autoridade do crente. Jesus nos deu autoridade sobre os espíritos malignos. Mateus 10:1. Jesus chamou os 12 discípulos e lhes deu a autoridade. Onde quer que você esteja, se está num lugar onde pode fazer isso, diga: eu tenho autoridade. Ele lhes deu autoridade para expulsar todos os espíritos imundos ou espíritos malignos e curar todas as enfermidades e doenças. Então, Jesus lhes deu autoridade para curar os doentes e expulsar os demônios. Se alguém estivesse endemoniado, agora, eu sei que isso levanta questões para muita gente. Um cristão pode ficar endemoniado, bem sabe. Eu não acredito que se Deus vive em você, tem como um demônio viver em você também, mas eles podem influenciar nosso comportamento. E se não tomarmos cuidado, o inimigo pode trabalhar através de nós. Mesmo que tenhamos boas intenções e não percebamos o que ele está fazendo. Sabe, houve várias pessoas que eram bons amigos meus, que eram cristãos e tentaram me convencer a não ir para o ministério quando Deus me chamou para o ministério. Bem, eles não queriam me ferir, sabe? Mas o inimigo os estava usando para tentar me impedir de fazer o que Deus estava me chamando para fazer. Porque quando Deus me chamou para fazer isso não era algo que as mulheres faziam, não era aceito em várias denominações. E veja, eu não sabia que a mulher não podia fazer isso, eu só senti que Deus tinha me chamado para fazer, então eu precisava fazer. Então, as pessoas podem ser bem intencionadas e você verá daqui a pouco que o diabo tentou usar até mesmo Pedro para impedir Jesus de ir para a cruz, mas Jesus o reconheceu e imediatamente impôs autoridade sobre o diabo. Você tem autoridade, mas você tem que exercer essa autoridade. Você tem que crer que tem autoridade e andar no mundo como alguém que tem autoridade. Mantenha a cabeça erguida, não tenha medo de tudo o que aparece. Não se preocupe com tantas coisas. Creia que Deus é por você, que está em você e que você tem poder. Lucas 10:19 diz: eis que eu tenho dado a vocês poder e autoridade para pisar em serpentes e escorpiões e sobre todo o poder que o inimigo possui, nada poderá lhes causar dano algum. Agora, isso não significa que você não vai quebrar um osso ou cair ou se machucar de alguma forma, mas significa que, em última análise, Deus ele vai cuidar de você. Sabe, Paulo disse: o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então, não precisamos ter medo da morte, porque para um crente, a morte é como passar por uma porta para o outro reino, porque somos seres eternos, vamos viver para sempre com Deus. Marcos 16, verso 17. A Bíblia diz: estes sinais vão seguir aqueles que crerem. E estes sinais seguirão aqueles que crerem. Em meu nome eles vão expulsar demônios e vão falar novas línguas. E muito mais, eles vão colocar as mãos sobre os doentes e eles vão ser curados. Bem, enquanto disso nós vimos acontecendo hoje, quero dizer, quase nada. As pessoas abriram mão de coisas como estas. Sabe, eu ainda oro pelos doentes. Quando eu tenho uma oportunidade, eu coloco minhas mãos sobre uma pessoa doente, oro por ela, porque eu creio que a unção que está em um crente pode expulsar a doença.
em outra pessoa e você precisa crer nisso também. Ore pelas pessoas para que Deus as cure. Não deixe o diabo tirar vantagem de você. Estes sinais seguirão aqueles que crerem, sabe? Não apenas aqueles que crerem em Jesus, mas aqueles que crerem que esses sinais os seguirão. No que você tem crido? Bem, você diz, eu não sei, eu não creio nisso, eu não creio naquilo, sabe? Eu não... Bem, é triste que não ensinamos muito sobre esse tipo de coisa e você não pode crer em algo se nunca foi ensinado sobre aquilo. Leia, estude a palavra e veja o que ela diz. Você tem poder sobre o inimigo, mas você tem que exercer esse poder. A Bíblia nos fala em repreender o diabo, amarrar o diabo. Nós precisamos entender que nós temos autoridade. A Bíblia diz que temos armas para a nossa guerra. Há guerras em tudo, guerras em nossa mente, guerra no espírito, guerra nas nações, guerra em nossas emoções, guerra nos casamentos, guerra nas famílias. Mas nós temos armas. 2 Coríntios 10, 4 e 5 diz, as armas com as quais lutamos não são armas do mundo. Nós não estamos lutando uma batalha natural, mas uma batalha espiritual. Pelo contrário, elas têm o divino poder de derrubar fortalezas demoníacas. Uma fortaleza é um lugar onde o inimigo cava, onde o inimigo se esconde e tenta nos atormentar naquele lugar em particular. E um dos lugares que ele gosta de se esconder é tendo uma área em nossa mente, nos fazendo crer em algo que absolutamente não é verdade. Se você esteve nos assistindo ontem, nós falamos sobre como a Bíblia diz que você recebe o que crê, seja para com você como você crê bem. Naturalmente, o diabo quer que acreditemos em mentiras. Sabe, digamos que o inimigo te fez pensar que ninguém gosta de você. Ninguém gosta de mim. Todo mundo me rejeita. Bem, se é nisso que você crê, sabe o que vai acontecer? Você produzirá um comportamento que fará com que as pessoas não gostem de você. Mas Deus diz que Ele ama você. E você pode ter favores com Ele e Ele lhe dará favores com as pessoas. Então, quando o inimigo te disser ninguém gosta de você, você diz, bem, isto é uma mentira, eu vou orar para que Deus me dê favores com as pessoas certas na minha vida. E você ora para que Deus lhe dê amigos, não apenas amigos, mas os amigos certos. Não dê ouvidos às mentiras do diabo. Mas você dará ouvido às mentiras do inimigo se não conhecer a verdade. A única maneira de conhecer a verdade é estudando este maravilhoso e incrível livro, a Palavra de Deus, a Bíblia. Há tanto poder na Palavra de Deus. Há 45 anos eu tenho estudado a Palavra e você diz, meu Deus, 45 anos, eu gostaria de ter estudado por tanto tempo. Bem, comece hoje. Comece hoje, comece a aprender e comece a crer. E quando você ler, creia. Mesmo que não entenda totalmente, diga, Deus, não entendo totalmente, mas abra o meu entendimento, eu vou crer em tudo o que você diz. Mas você não pode ficar argumentando, tentando entender tudo com a sua cabeça, tem que entender com o seu coração. Precisamos conhecer a verdade e andar na nossa autoridade. Mantenha a cabeça erguida, sabendo quem você é em Cristo. Eu sou um filho de Deus, e o poder de Deus está em mim. Eu não vou deixar o inimigo passar por cima de mim e governar minha vida. Vou aprender a palavra de Deus e quando Satanás mentir para mim, eu vou reconhecer essas mentiras e poderei derrubá-las. Em Lucas capítulo 4, a Bíblia diz que Jesus foi levado pelo Espírito Santo, interessante, ao deserto para ser tentado pelo diabo por 40 dias e 40 noites. Agora, Deus não tenta homem nenhum, mas aqui Jesus é levado ao deserto, a um lugar onde ele iria ser tentado. Porque havia alguns testes que ele tinha que passar, não porque Deus achou que ele iria falhar, ele sabia que ele não falharia, mas o diabo ele tinha que saber que Jesus não iria aturar as suas bobagens. E ele precisa saber disso e nós também. E o diabo começou a mentir para Jesus. Tem 3 ocasiões em que ele mentiu para Jesus. Jesus estava com fome, ele disse, se você é filho de Deus, então transforma essas pedras em pão. E Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus.
Então ele o levou para o alto de uma colina e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e disse: se você se curvar e me adorar. Tem uma tradução que diz apenas uma vez. Ele adora essa mentira de só uma vez. Só uma vez? Eu vou te dar tudo isso aqui. Jesus não queria nada daquilo, só queria o seu relacionamento com Deus, e então ele, mais uma vez, disse: está escrito, e declarou a palavra para ele. Na terceira vez, quando Satanás o tentou mentindo, ele disse: está escrito. Noutras palavras, Jesus retrucou o diabo. Sei que alguns talvez estejam pensando: esta senhora perdeu o juízo. Me lembro de uma mulher dizer: quando te vi pela primeira vez, você estava dizendo: o diabo disse a Jesus, e Jesus disse ao diabo, o diabo disse a Jesus, e Jesus disse ao diabo. E ela disse: honestamente, pensei que você era totalmente louca. Não fique só com a minha palavra, olhe. Em Lucas capítulo 4, os primeiros 11 versos, e leia você mesmo, está bem ali. Muitas vezes as pessoas não falam sobre essas coisas porque elas não sabem como explicá-las, sabe? Eu não tenho que entender completamente, eu vou fazer o que Jesus fez. Quando o diabo mentir para mim, citarei a palavra para ele. Quando ele disser: Deus está bravo com você, vou dizer: não, ele não está, porque eu me arrependi e ele me perdoou e ele não está bravo comigo. Deus é um Deus de misericórdia. Você já se encrencou, Joyce, muitas vezes. É tarde demais para você. Nunca é tarde demais. Nunca é tarde demais para um novo começo. Nunca é tarde demais para começar de novo. Não ouça as mentiras do diabo. A palavra é uma arma de ataque. Você vai atrás de Satanás com a palavra de Deus e ele tem medo da palavra. Porque ele sabe que há poder na palavra de Deus. Quando eu tenho só uma conversa normal, falo do tempo, sobre as notícias, falo. Não há poder nisso. Mas quando estou compartilhando a palavra de Deus com você, há poder nisso. E se você é espiritualmente afiado, saberá que há poder, porque pode sentir o poder dela e você sente que ela está funcionando na sua vida enquanto eu estou aqui falando. Eu amo nas minhas conferências quando as pessoas vêm. Amo quando as pessoas vêm, mas eu amo olhar para as pessoas e ver seus rostos. Eu adoro ver como a palavra de Deus afeta as pessoas e como você consegue ver a mudança vir sobre elas enquanto a palavra de Deus rasga as mentiras de Satanás que lhes foram ditas. As pessoas choram, elas riem, a palavra de Deus nos transforma. A Bíblia diz que podemos amarrar o diabo, resistir o diabo e repreender o diabo. Tiago 4:7. Submetam-se a Deus, resista ao diabo, então ele vai fugir de vocês. Muitas vezes as pessoas citam apenas a segunda metade das Escrituras. Resista ao diabo e ele fugirá. Bem, não cite só a metade das Escrituras. Se vai citá-la, cite-a toda. Submeta-se a Deus e então resista ao diabo e ele vai fugir. Seu poder sobre o inimigo está em você se submeter a Deus. Quando se é obediente a Deus, quanto mais obediente você é, mais o seu poder aumenta na sua vida, mais autoridade você tem sobre o inimigo. Você não terá autoridade sobre o inimigo se você está sendo propositalmente desobediente, sabendo que o que está fazendo é contra a palavra de Deus. Então não tente resistir, a menos que tenha se submetido. Resistir significa não ceder ou enfrentar. Em Mateus 16:23, na verdade, um pouco antes disso, Jesus estava dizendo a seus discípulos que era hora dele ir para Jerusalém se preparar para o que ele havia falado com eles sobre como ele ia sofrer e morrer e que seria ressuscitado dos mortos. E Pedro levou Jesus para um canto e disse, ele o repreendeu. Agora, Pedro era muito ousado, mas ele era um pouco burro às vezes. E Pedro não queria ir para Jerusalém, não queria enfrentar a multidão, ele não queria ser preso ou ser ferido. E ele sabia que se Jesus estava indo e estando ele com Jesus, que o que acontecesse com Jesus iria acontecer com ele. Pedro então acabou negando que ele conhecia Jesus Cristo. Ele foi perdoado e, claro, ele se tornou um dos maiores apóstolos. Mas quando Pedro levou para o canto e começou a repreendê-lo, ele disse, não, Senhor, isso não pode acontecer com você. Veja, ele era como meus amigos quando estavam tentando me impedir de entrar no ministério para o qual Deus havia me chamado. Não era algo comum naquela época uma mulher fazer o que eu estou fazendo.
e ainda não é popular em algumas denominações, e não posso evitar, eu tenho que fazer o que Deus quer que eu faça, e como já venho fazendo há 45 anos, é um pouco difícil para eles dizer que eu não posso fazer isso. Pessoas bem intencionadas tentaram me impedir, bem. Pedro amava Jesus, ele tinha boas intenções, mas ele estava tentando impedir Jesus de fazer o que Deus o tinha enviado a fazer. E Jesus não perdeu nenhum segundo, ele se virou para Pedro e disse: para trás de mim, Satanás, você é uma rocha de ofensa, um obstáculo no meu caminho. Bem, Pedro não era o diabo, mas era o inimigo trabalhando através dele. E então nós temos que ter cuidado, porque o inimigo vai trabalhar através de pessoas que não sabem de nada. Sabe, às vezes você está tão animado com algo e conta para alguém, eles jogam um balde de água fria em você e isso te desanima. E pode ser alguém que te ama, que se preocupa com você, mas o inimigo usou a boca dela para tentar te derrubar. Vá para Deus e veja o que Ele tem a dizer sobre o que você está fazendo. O diabo trabalha através das pessoas para nos deixar com raiva, nos machucar, nos trair, para contar mentiras sobre nós. Cometemos o nosso pior erro quando focamos nas pessoas, quando na verdade o diabo é o nosso problema. Nós não lutamos contra carne e sangue, diz a Bíblia. Em Efésios 6 temos algumas escrituras maravilhosas sobre a armadura que Deus nos deu. E a armadura nos protege. Quando o soldado entra em batalha, ele coloca a armadura e ela o protege das flechas, ou balas, ou o que quer que venha contra ele. Então, esta armadura que Deus nos deu, se a usarmos, nos protegerá das setas do diabo e suas armadilhas. Primeiramente, a palavra nos diz assim: vistam o cinturão da verdade. Sempre que o inimigo vier contra você, quando ele estiver te atacando, vistam o cinturão da verdade, que significa segurar-se na palavra de Deus, que você conhece como nunca antes, porque Satanás fará o seu melhor para tirá-la de você. Você tem uma circunstância negativa e ele diz: essa palavra não é verdade, não está funcionando na sua vida. E é aí que você diz: você é um mentiroso, ela funciona. E eu sei que eu vou ver o que Deus disse acontecer. Lembre-se do que está escrito em Marcos 11, o que você pedir em oração, creia que você recebeu e você receberá. Primeiro você crê antes de ver qualquer coisa e então receberá. E haverá um período de tempo onde você ficará esperando. E muitos que nos assistem estão nesse período de espera. E Satanás tem mentido para você, tentando fazê-lo desistir. Ele tem dito: nada de bom vai acontecer com você. É aí que você precisa dizer: está escrito. E citar a palavra, mas não pode fazer isso se não a conhece. Você tem que conhecê-la, conhecer a Deus, e você começa a conhecê-lo conhecendo a palavra, conhecendo o seu caráter. Então você coloca o cinturão da verdade, se apega à sua confissão e continua crendo. Vistam-se da couraça da justiça. O que significa isso? Que você sabe que foi justificado com Deus através do sangue de Cristo. Você não é culpado e condenado, mas seus pecados foram perdoados. E em 2 Coríntios 5:21 diz: aquele que não conheceu o pecado se tornou pecado para que fôssemos feitos justiça de Deus nele. Você foi justificado com Deus. Você não tem que pensar o tempo todo no que há de errado com você. Deus, ele vê você justificado com ele porque ele te vê em Cristo. Não somos justificados por nós mesmos, mas através de Cristo. Deus nos vê como justos e precisamos usar isso. A Bíblia diz: vista o cinturão da verdade, vista a couraça da justiça. E vestir, neste caso aqui, significa crer. Creia que foi justificado, não viva debaixo de condenação. Calce as sandálias da paz. Uau! Sabe, a paz é, na verdade, uma arma que nos protege do inimigo. Não me admira que ele tente o tempo todo nos deixar chateados. E quanto mais ele consegue nos agitar e nos chatear, mais vamos cometer erros e falar coisas que não devemos falar e fazer coisas que não devemos fazer. Mantenha a sua paz. A Bíblia diz: mantenha a sua paz, segure-se a ela. Ela é preciosa e poderosa.
Em João 14, 27, Jesus disse: deixo-lhes a paz, a minha paz eu lhes dou. Não como aqui o mundo lhes dá, mas a minha própria paz eu a dou a vocês. Não se permitam ficar chateados e perturbados. Parem de se permitir terem medo e serem intimidados. Então, realmente, a verdade é que nem precisamos orar pela paz, nós já a temos. Só precisamos vesti-la e usá-la. Quando ficarmos chateados, vamos nos lembrar: não, Deus é por mim, eu sou filho dele, ele tem um bom plano para a minha vida. É muito importante crer na palavra de Deus quando estivermos em batalha. E sabe, eu admito, quando estou em batalha, às vezes é difícil para mim. E sabe, quando eu descobri que o inimigo talvez seja mais eficaz contra mim, é quando estou muito cansada. Nem tanto quando eu estou com dor em algum lugar do meu corpo, mas se eu estiver realmente desgastada e cansada, ele tirará vantagem de mim mais do que em qualquer outro momento. Então tenho que ter cuidado em não me deixar ficar cansada. O mundo está tão cheio de pessoas cansadas. Sabe, perguntei a várias pessoas como foi o dia de ação de graças, eu estava ocupado. É triste que tudo que podemos dizer sobre nossas vidas é que estamos ocupados. Você aproveitou? Sim, mas estava ocupado. Então talvez precisamos desacelerar um pouco. E não apenas dizer sim a cada convite que aparece, sabe? 1 Tessalonicenses 5,13 diz: vivam em paz uns com os outros. Hebreus 12,14: faça todos os esforços para viver em paz com todos. Uau! Em Romanos 12 diz: no que depender de vós, tenha paz com todos os homens. Nem todos estarão dispostos a ficar em paz com você, mas você diz: não vou viver minha vida chateado, não vou viver minha vida com raiva de você, eu vou manter a minha paz, porque enquanto eu permanecer pacífico, Satanás não tem poder sobre mim. Espero que você entenda. Você diz: sabe, agora eu estou bravo. Bem, você precisa pedir a Deus para te ajudar a superar isso. Perdoe quem te machucou e deixe de lado, não deixe o inimigo tirar vantagem de você, sabe? Colossenses 3,15 diz que a paz de Deus governe seu coração como árbitro continuamente, decidindo de acordo com a verdade todas as questões que surgirem em suas mentes. O que isso está dizendo? Sabe, um árbitro em um jogo diz o que está dentro e o que está fora. Deus diz para deixar a paz ser o árbitro na sua vida. Se você tem paz aqui dentro sobre algo, ou se você não tem paz naquilo, não, fique longe de mim. Não compre algo que não tem paz em comprar. Não se case com alguém que não tem paz para se casar. Não diga coisas que não tem paz para dizer. Siga a paz. Se você seguir a paz, estará batendo a porta na cara do diabo. Não deixe o inimigo tirar vantagem de você. Deixe a paz liderar todas as suas decisões. Quando Jesus voltar, diz a Bíblia, sejam encontrados sem manchas ou máculas e em paz. Uau! Se Jesus viesse hoje, te encontraria em paz? Ou você está aí chateado com 20 coisas sobre as quais não pode fazer nada, que só Deus pode, e você estaria gastando melhor o seu tempo apenas crendo em Deus, estudando a palavra? Romanos 15:20. Cara, esta é muito boa. O Deus da paz logo esmagará Satanás debaixo de seus pés. Uau! Há poder na paz. Sem paz, sem poder. Então diz, levantem o escudo da fé. E o que significa levantar o escudo da fé? Que você tem que liberar sua fé. Nós temos fé, Deus deu a cada homem uma medida de fé. Mas para que a fé funcione para qualquer coisa, você tem que liberá-la. Bem, Joyce, como eu libero a minha fé? Bem, você pode liberá-la orando, você pode liberá-la dizendo que você crê na palavra de Deus, pode liberá-la tomando atitudes inspiradas em Deus. Não podemos ser passivos e não fazer nada. Nós temos que liberar a nossa fé e quando Satanás mente, você o retruca, declarando a palavra de Deus. Tudo aquilo que não provém de fé é pecado, Romanos 14:28. Levante o escudo da fé. Libere a fé em nome de Jesus. Lembre-se do sangue de Jesus, que você foi lavado no sangue. Nós recebemos pela fé, vencemos pela fé, caminhamos pela fé, vivemos pela fé, nós seguimos de fé em fé. Mantemos a nossa confiança pela fé.
mas algumas peças da armadura, o capacete da salvação, que significa o pensamento correto. Você está pensando como um cristão? Está pensando como Deus quer que você pense ou está pensando como alguém do mundo que não conhece a Deus? Se você está pensando errado, pare com esses pensamentos e tenha os pensamentos certos. Se você fica sentado pensando no quão bravo está com aquela pessoa, mude o seu pensamento. Ore por ela. É difícil ficar bravo com alguém por quem você ora. Eu falo sério, eu faço isso o tempo todo. Se estou irritado com alguém, eu começo a orar por aquela pessoa e é incrível como isso muda o seu coração. Coloque esse capacete da salvação. Continue renovando sua mente dia após dia após dia. Mantenha-a renovada. Então a Bíblia diz: empunhe a espada de 2 gumes, que é a palavra de Deus. Significa, use essa palavra, use-a contra o inimigo. E então, por último, cubra tudo com a oração. O tempo todo, em todo lugar, ore. Resista ao diabo, repreenda ao diabo. Amarre o diabo, não deixe que ele governe a sua vida.